família. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 1. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória Faça a a ti. leitura. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Diz assim: a cura de um mendigo aleijado. Em outras traduções, a cura do coxo. Amém? Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Outras traduções falam a hora nona. Estava sendo levado para perto daquela porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro então, olhando bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem então olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu-lhe um salto, pôs em pé e começou a andar. Depois que entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu ele andando e louvando a Deus, reconheceu que era aquele mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos, como muitos se admiraram com o que tinha acontecido. Amém? Pode se sentar. Aleluia. O texto que nós acabamos de fazer menção, narrado e deixado tão claro para nós, foi Lucas. Nós começamos a ver como os livros que foram escritos por eles têm tanto detalhe, tão rico. E o texto que nós acabamos de fazer menção, ele começa a contar a história de um coxo, um paralítico de nascença. Ele começa a nos dizer e a nos narrar que esse homem era posto todos os dias na porta do templo. Todos os dias alguém pegava esse coxo de nascença e levava ele até a porta do templo, porque ele precisava pegar as necessidades dele diárias. E aonde ele escolheu para fazer essas necessidades diárias? Na porta do templo. Sabendo ele que na porta do templo, a porta formosa, ali passariam cristãos, israelitas e judeus, entrando para dentro do templo. Pensava ele: dali vai sair alguma coisa, dali vai ter alguma bondade, porque quem entra no templo provavelmente é cheio de bondade. Quem entra no templo provavelmente tem alguma coisa para me dar. Então o pensamento desse homem, de quem colocava ele todos os dias à porta desse templo, era isso: olha, você fica na porta, porque lá na porta do templo Formosa que vão entrar cristãos cheios da graça e do poder e vão te dar aquilo que você precisa. E o que ele queria? Apenas esmola. E o texto decorre dizendo que vinha ali 2 homens, Pedro e João. E quando nós começamos a ver quem sobe para o templo e o que narra a história, nós vemos ele falando: olha, sobe Pedro e João. Mas quando chega na hora de pedir esmola, ele fala: eu não tenho ouro e nem prata. Ele não estava mentindo, porque certamente naquela ocasião os discípulos, os apóstolos, realmente não proviam de dinheiro, de ouro e prata. Até porque nessa ocasião eles só estavam cheios da presença e da graça do Senhor, porque havia tido acontecido o tempo de Pentecoste. Então eles estavam cheios da graça. E quando ele chega subindo, ele fala: estou sem ouro e sem prata. Mas se nós analisarmos Pedro e João subindo para orar, nós entendemos que um homem sobe para o templo, muitas das vezes nós entendemos que ele sobe cheio, né? Muitas das vezes nós entendemos
templo, tem alguma coisa. E esses homens estão vindo sem nada, apenas com a graça e o poder que havia recebido. E muitas das vezes o que acontece com a gente não quer vir, porque nós não estamos bem. Nós não queremos chegar ao templo porque nós estamos vazios, nós não temos nada. Mas por que eu vou no templo hoje? Se eu estou vazio, se eu não tenho nada para oferecer, e é sabendo que no templo que existe ali o poder que é derramado sobre as nossas vidas. E Pedro vem subindo sem nada, apenas com o poder que havia recebido no tempo de Pentecostes. E nós vemos esse homem sentado à porta. Mais claro dizer que esse homem está sendo trazido para a porta juntamente com Pedro e João subindo. Ele não estava sentado, eles estavam vindo juntos. Foi conciliação, eles chegaram juntos. Ele foi posto à porta e ele assim pediu. Mas lembrando que esse povo, o povo judeu, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele subia às 9 da manhã, ele subia ao meio-dia e às 3 da tarde. Então era de costume passar pelaquela porta e ver o homem sentado ali, pedindo esmola. Como que estamos? Subindo todos os dias, pedindo as mesmas necessidades, aquilo que nos satisfaz, porque esse homem pedia esmola, quando na verdade ele era posto à porta do templo, e ele poderia simplesmente pedir a cura. E nós entramos aqui pedindo para o Senhor tudo, menos o que nós realmente precisamos, que é a cura. Nós muitas das vezes estamos exatamente como esse coxo, sentado à porta do templo, só porque ela é formosa, só porque a porta reluz, só porque a porta é grande. Porque é isso que a palavra diz, que a porta ela é grande, ela tinha 24 metros de altura, 20 de largura, e ela era revestida de ouro. Quando o sol batia nela, reluzia. Quem passava via a beleza da porta, mas via também os miseráveis sentados à porta. E nós estamos assim, muitas das vezes com a cabeça assim, dentro do templo. Esse homem nem podia entrar, porque quem nascia com defeito, quem nascia com alguma deficiência não entrava no templo, porque era um miserável. Eles eram considerados miseráveis, rejeitados, sem esperança, esquecidos pela sociedade. Olha isso. E nós estamos com as nossas perninhas cruzadas na porta do templo, pedindo simplesmente uma esmola para aquele que é o autor e consumador das nossas vidas, podendo nos dar muito mais daquilo que nós pedimos e pensamos. E quem estava dentro do templo? Quem eram esses homens que entravam todos os dias para dentro do templo? Esses homens que entravam para dentro do templo eram os mesmos que entregaram Jesus em troca de Barrabás. É os mesmos homens que subiam todos os dias para orar e adorar a Deus, mas foram eles que entregaram o Filho. Eram esses homens que estavam dentro do templo, mas Pedro e João não se incomodavam com quem estava dentro, ele ia adorar. Ele não se incomodava com quem tinha entregado Jesus, mas ele ia adorar. Ele não se incomodava que as pessoas não eram e não andavam na mesma fiação, na mesma visão que ele, mas eles estavam no templo, porque ele precisava estar ali adorando o Senhor. Muitas das vezes nós não queremos subir para o templo, porque nós começamos a pensar, quem vai estar lá no templo? Ah, aquela pessoa vai estar no templo, não queria hoje. E o Senhor está falando para você, é para você vir para o templo, porque eles não tinham ouro e nem prata, mas eles eram cheios do poder. E se nós confessamos e dizemos que nós somos cheios desse poder que o Senhor derramou sobre nós, nós temos que estar no templo. Nós precisamos fazer a diferença aqui no templo. Eu não posso ficar falando, eu não vou porque está um, que está dois, que está João, que está Pedro. Eu não posso. Eu tenho que subir porque eu sou cheia da presença do Senhor. Eu tenho que estar aqui independente se foi um ou foi o outro que entregou Jesus. Eu preciso estar lá. Eu preciso mostrar minha devoção a Cristo. Foi Ele que morreu por mim na cruz. Não foi um, não foi o outro. E nós estamos nos embaraçando e ficamos como aquele coxo miserável, rejeitado na porta do templo. Porque nós não queremos entrar na casa dele pedindo cura. Nós somos tão orgulhosos que nós entramos como aquele povo que entrava 3 vezes ao dia, orando, mas tinha entregado Jesus. Nós estamos exatamente assim.
vezes nos faz ler alguns textos e ministrar coisas que a gente pensa assim, só quem está recebendo que machuca quem lê também do lado de cá. Porque o Senhor, Ele nos mostra que diante de uma porta tão formosa, não foi a porta que curou, não foi as escadas, não foi quem entrou, foi Pedro e João. Homens que viram toda a trajetória de Jesus Cristo, homens que aprenderam com Ele, homens que tão falhos como nós. Porque se nós começarmos a lembrar, esse mesmo homem tão impetuoso, tão cheio de poder, fala assim, olha para mim. Porque quando o mendigo fala para ele assim, me dê uma esmola, ele fala assim, olhe para mim. Ele fazendo o mendigo olhar para o alto. Porque quando você começa a ver o mendigo, ele estava mais baixo do que eles. Estava sentado, então eles faziam pedido assim. Ele não olhava para a pessoa pedindo. Ele falava assim, olha. Porque ele queria fazer o homem reconhecer para onde ele tinha que olhar, porque era para o alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso socorro. E é isso que ele queria dizer. Olha, pare de olhar para baixo, olhe para o alto. É dele que vem o nosso socorro. O nosso socorro presente vem da altura, está lá no céu. Chega de pedir esmola, porque todos os dias você ganha esmola, mas no outro dia você está aqui de novo, pedindo a mesma coisa. Quando na verdade o que você precisa é cura. Aleluias. E voltando a lembrar de que Pedro e João, esses homens que chegam à porta do templo com tanta autoridade, se nós voltarmos um pouquinho atrás e começarmos a ver a caminhada de Pedro e de João, nós vamos entender que nós somos tão errantes. Mas o que nos falta é simplesmente uma coisa: sermos cheios da presença de Deus. Porque quando eles foram cheios, houve mudança. Eles se levantaram em Atos 2 e começaram a evangelizar. Foram 3.000 pessoas que se reconciliaram com Deus. Simplesmente por um homem, Pedro, a pedra, aquela pedra falada por Jesus Cristo lá atrás. Ei Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É esse Pedro impetuoso que começa a falar e Jesus repreende ele. Para trás de mim, Satanás. É esse Pedro que está lá agora, depois de ser revestido de poder, depois que o Senhor deu ordem e não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E é isso que esses homens fizeram. Pedro, esse mesmo Pedro que lá atrás, quando vê o mar agitado, começa a ficar com medo, tendo andado com o mestre, sabendo quem era esse mestre. No meio da tempestade ele fica com medo, mas vem Jesus sobre o mar. Olha que coisa linda. Ao invés dele pedir, porque se eu estou dentro do barco e vem daquele vendaval, aquele mar agitado, a primeira coisa que eu peço, pelo amor de Deus, para esse mar. Ele não, ele fala, faz eu ir ter contigo. Ele não ligou para o que estava acontecendo, ele foi impetuoso, eu quero ir ter contigo, independente de como está o mar. Mas o que nós vemos é um homem que mesmo tão agitado, um homem tão, a palavra mesmo diz, né, que ele era doble, né, uma hora estava animado, outra hora desanimado, e esse mesmo homem vai ter com Jesus no meio do mar. Com o medo e com o susto ele começa a cair. O que Jesus faz? Estende a mão. Aleluia. É exatamente isso que acontece em nossas vidas. Nós caímos, o Senhor nos ensina a levantar, porque lá na frente vão ter pessoas precisando da minha e da sua mão para ser estendida. E é isso que acontece aqui, porque quando ele está no templo, ele fala assim, que ele fala para o homem, levanta-te e anda. Mas o que ele faz? Ele toma o homem pela mão direita e levanta o rapaz. Por que ele fez isso? Algo que ele tinha aprendido. E nós só fazemos aquilo que nós aprendemos. Nós não queremos passar por tribulação. Nós não queremos passar por momentos difíceis. Às vezes a gente tenta contar um pouco da nossa história, temos até medo, porque a gente passou por cada coisa e talvez as pessoas não tenham a mesma fé de aguentar como você. Mas hoje eu vejo tantas coisas que eu passei no meu casamento, as coisas que foram tão difíceis para mim aguentar. Hoje, quando eu escuto alguém falando que quer desistir do seu casamento, para mim é tão fácil falar, aguenta firme. Aleluia. Eu aguentei, você consegue. Glória. Então a gente não lembra lá atrás, quando nós estávamos passando pelo perrengue, nós falávamos, só quero sair disso, mas hoje, quando eu estou nessa posição, que eu vejo que o Senhor mudou a minha história,
agora Pedro se levante e estenda a mão da mesma forma que Jesus fez com ele. Então nós temos que ser gratos independente da ocasião, porque um dia o que você está passando vai ser para levantar outras pessoas que estão necessitadas, assim como você está hoje, assim como eu estou hoje. Eu já escutei tantas pastoras conversando, falando de coisas que já passaram no caminho, e eu muitas das vezes falo, gente, mas será que passa tudo isso mesmo? Mas ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, eu falo, gente, será que é assim mesmo? E quando a gente está no meio, a gente começa a ver que é exatamente isso. O pessoal começa a se afastar, você começa a ficar no vale sozinho, as pessoas que andavam com você já não andam mais, e você fala, que coisa estranha é essa que está acontecendo? E o Senhor vai te preparando lá no deserto sozinho, e você chora e pede para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo, mostra para mim. Do nada alguém te liga, fala o que está acontecendo, e você fala, agora eu estou mais aliviada, porque eu já estava achando que tinha alguma coisa estranha. Mas é o Senhor falando com a gente. Preciso te preparar sozinha no deserto. E muitas das vezes nós não entendemos o deserto. Nós queremos sempre estar rodeado de pessoas, que é mais gostoso, que é mais fácil levar o fardo um do outro. Mas eu queria que você refletisse esse coxo sendo colocado todos os dias à porta do templo. Será que ficava uma pessoa junto com ele? Será que ali aqueles que o levavam para ele pedir esmolas ficavam com ele ali? Não, ele era sozinho, esperando todos os dias um homem passar. E você acredita que Jesus já não deveria ter passado por ali? Porque no capítulo 4 diz que esse homem tinha 40 anos. E ele era enfermo de nascença. Se ele todos os dias era posto à porta do templo, com certeza ele ouviu falar de Jesus. Se os homens que estavam dentro do templo entregaram Jesus, com certeza ele sabia que havia um Jesus que curava, que libertava. E é esse mesmo homem que não entrava para dentro das portas, mas ficava na porta, pedindo esmolas, que vê dois homens preparados por Deus, preparados muitas das vezes no espremer mesmo. Porque quem não lembra de Jesus falando, ei Pedro, o Satanás foi falar com Deus para me te peneirar. Ele quer te peneirar, Pedro, mas eu clamei ao Pai para que a sua fé permaneça. Ele não falou, eu clamei ao Pai para tirar essa peneira. Não, você vai passar pela peneira, Pedro, mas a sua fé não vai desfalecer. E é esse Pedro preparado que está aqui agora, cheio do poder. Eu não sei se você já começou a entender, mas o que você está passando é para você curar pessoas. Porque quando você estiver cheio, Deus vai querer nos usar de uma forma tremenda e precisamos estar curados. Não tem como nós sermos cheios da presença do Senhor e estarmos coxo na porta do templo. Precisamos ser levantados para entrar, para poder falar a palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos então o decorrer dessa passagem, Pedro tão impetuoso, o mesmo Pedro que andava com Jesus, com Tiago e com João. Pedro, Tiago e João, os três que andavam juntinhos com Jesus, dentre os 12, os mais chegados. Quantas coisas esses homens não viram? Nós podemos lembrar também que Pedro e João estavam juntos na ressurreição da filha de Lázaro. Nós também lembramos que eles estavam juntos na transfiguração de Jesus. Nós lembramos também que eles estavam juntos na preparação da Páscoa. Vai lá preparar, que nós estamos no caminho. Foi Pedro e João. Nós também lembramos de Jesus no Getsemane. O que acontece no Getsemane? Chama 3 homens, cheio da oração. Mas quando chega lá, Jesus, fica aqui, que eu vou ali orar. Mas quando Jesus volta, encontra eles dormindo, despreparados. E o que Jesus fala? Ei, você precisa se preparar. Vocês precisam orar, porque a carne é fraca, o espírito precisa estar forte. E aí Jesus vai orar novamente, e quando volta, está eles novamente lá. Nem aí para o que está acontecendo, dormiu. Algumas leituras dizem que eles dormiam de tanta aflição em saber que Jesus ia ser entregue. Mas olhando bem, como que a gente dorme em meio à aflição? Pelo amor de Deus, porque em dia de aflição ninguém dorme. Nós não conseguimos deitar a
Pedro e João estavam sempre juntos com Jesus. Pedro e João, esses mesmos homens que, vendo esse coxo com a cabeça baixa, pede para ele levantar. Esse mesmo Pedro e João que em Atos 1, Jesus volta e precisa mostrar para eles que ele ressurgiu, porque eles tinham voltado a pescar. Pedro tinha voltado para a pesca. Jesus volta, então em Atos 1 ele começa a falar novamente e ensinar novamente. 40 dias com eles. Começa novamente a trajetória de Jesus, explicando tudo o que aconteceria. E aí Jesus fala: olha, não sai daqui de Jerusalém, porque lá do alto vocês vão ser revestidos. Fica mais um pouquinho, porque você vai ser revestido. Não saia da presença do Senhor por nada, porque você vai ser revestido pela presença dele, do Espírito Santo. Ele fala: ó, João Batista batizou com água, mas eu vou advir o Espírito Santo sobre vocês. Em Atos dos Apóstolos 2, nós já vemos o Espírito Santo descendo, todos sentados, reunidos em oração. Fala que línguas de fogo desciam, línguas repartidas e pousavam sobre cada um deles. Depois desse dia, depois desse encontro, esses homens se levantam e já não são mais os mesmos, já são totalmente diferentes. E aí eu te pergunto, como está a nossa vida diante do Senhor? Será que quando nós levantamos da oração, nós saímos igual esses homens, querendo pregar e falar de Jesus até que 3.000 pessoas se rendam? Será que nós estamos nessa mesma fiação, nessa mesma busca, que entramos aqui às terças-feiras para orar e saímos daqui falando: não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos fazer culto de jovens, vamos fazer culto das mulheres? Cadê isso? Cadê esse revestimento do Espírito Santo que Pedro recebeu? Com tanto esse lado de Pedro, que uma hora estava boa, outra que estava ruim, com a chegada do Espírito Santo, tudo isso acabou. Aí eu começo a perguntar: será que nós ainda não recebemos esse Espírito Santo? Será que nós ainda não chegou esse dia para nós? Porque tudo nos abala, tudo nos tira da presença dele, nada está satisfeito, nós não conseguimos mais obedecer o que o pastor nos pede para fazer. Nós não conseguimos mais seguir a rota que o pastor tem nos conduzido, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Aí nós lembramos da palavra que diz assim: eis que tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. Que coisa velha que passou? O que tem novo em nós? E eu começo a ver esse homem na porta do templo, e eu não sei se eu sou a pessoa que está na porta do templo, eu não sei se eu sou a pessoa que traz todos os dias o homem e deixa na porta, ou se eu sou aqueles que estão lá dentro. E aí eu começo a me perguntar: Senhor, em qual desses eu me encaixo? Porque trazer o homem e deixar na porta do templo é fácil. Imagina esse homem ter que pedir todo dia: me leva lá para a porta, me leva lá para a porta, me leva lá para a porta. Ele estava esquecido, irmão. Ninguém que passava pela porta queria saber de falar com aquele homem, simplesmente jogava as moedas. Ele estava esquecido, dentre outros que também ficava à porta, porque a porta era formosa, chamava a atenção de quem passava. E esse homem, em sua inteligência, falou: é ali que eu vou ganhar pelo menos algo que supra a minha necessidade diária. E Jesus falando: não é isso que eu tenho para você. Deus queria usar 2 homens para curar eles. E aí nós vemos um homem também lá no tanque. Jesus vem até ele e fala assim: o que você quer? Olha, eu quero entrar lá, mas toda vez que eu estou tentando entrar, alguém entra na minha frente, eu não consigo ir. Jesus está falando: eu só quero saber o que você precisa. Eu não quero saber o que está acontecendo. Me fala o que você quer. Você quer ser curado? Receba a cura. É isso que nós precisamos vir para a igreja todos os dias. Assim como esse homem provavelmente tenha dito: mais um dia na porta do templo. E nós entramos aqui assim, né? Mais um dia de culto. Lá vou eu. E aí Jesus está falando: é hoje que eu quero fazer algo diferente na sua vida. É hoje que eu quero entrar com providência na sua vida. É hoje que eu quero curar suas emoções, a sua vida. E aí nós vemos para a casa do Senhor simplesmente: é mais um dia na casa do Senhor. O Senhor está falando: não é mais um dia
resgatando daquele homem dignidade que já não tinha mais. E como não lembrar de Mefibosete? Aleluia. Um homem que nasceu perfeito, mas em uma trajetória fica aleijado e ele é esquecido lá em Lodebar, terra do esquecimento. Mas havia um dia que ele fez um rei lembrar dele, fala assim: não, vai lá buscar ele, porque ele tem sangue real, não importa a enfermidade dele, traga ele para a mesa. E é isso que o Senhor está falando, não importa a sua enfermidade. Às vezes a gente acha que enfermidade é só aquilo que está no nosso corpo, mas muitas das vezes está dentro de nós. Alma, corpo, espírito, sentimentos. O Ale hoje ele fez algo aqui que eu falei: meu Deus, é Deus respondendo. É exatamente o que ele fez. Ele pega tudo isso, amassa, porque o Senhor já esqueceu de tudo. O que o Senhor tem para nós hoje é cura. Ele tem transformação para o nosso ministério, porque sem essa ativação do Espírito Santo em nós, nós não vamos conseguir nada. O Espírito Santo, nós muitas das vezes nos preocupamos com as cadeiras vazias, mas é o Espírito Santo que traz o povo para cá. E como que nós estamos em contato com esse Espírito Santo? É isso que nós devemos nos preocupar, não é mais com as cadeiras, é como nós estamos. Para esse povo chegar aqui, nós precisamos estar cheios. Amado, nós precisamos ter cura para aquele que entrar aqui dentro. Nós não podemos mais ficar brincando de vir aqui todas as quintas e domingos. É mais um culto. Não é. Pode entrar alguém aqui necessitado da tua ajuda. Você vai saber estender a mão? Nós estávamos conversando com a Valquíria. Quais as pessoas que podem vir entrar aqui? Será que nós estamos preparados para todos os estilos? Para tudo? Como que está a nossa vida? Como que a gente vai lidar com todas as outras coisas? Tantas coisas que estão acontecendo no nosso país. Nós estamos sabendo lidar? Como que a gente faz para lidar com isso? Cheios do Espírito Santo, eu garanto que nós vamos saber lidar com isso. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque esses homens revestidos do Espírito Santo conseguiram fazer a cura de um homem, não eles, mas o Espírito Santo do Senhor. E a palavra diz que não foi nem o que estava nele, foi o nome, foi o professar, em nome de Jesus, levanta e anda. Olha o poder que tem o nome do Senhor Jesus. O Senhor pega Ezequiel e leva num vale de ossos secos. Escute isso. E ele fala assim: o que tu vê, Ezequiel? Ele fala: um monte de ossos secos. É assim que a gente olha para a nossa vida, vê tudo acabado, destruído, não temos mais nem poder para levantar o jeito que está. Nós pensamos: acabou. E o Senhor fala: o que você vê? Eu vejo ossos. E você acha que consegue reviver? E o que a gente responde para Jesus com medo? Tu sabes. Eu mesma não sei, mas tu sabes. Aí Jesus fala: então declara. Aleluia. Haja vida em nome de Jesus. E muitas das vezes a gente está passando por problemas e nós não declaramos o nome dele, nem dentro da nossa casa, nem no nosso trabalho, nem na nossa vida. Declara todos os dias: em nome de Jesus, o meu marido vai ser transformado. Em nome de Jesus, a minha vida vai ser transformada. Em nome de Jesus, eu creio que há poder no nome de Jesus e a minha casa vai ser mudada. A minha vida, porque muitas das vezes é aqui dentro. Nós precisamos também mudar aqui dentro. Nós precisamos da cura. Todos os dias precisamos dela. E temos que ter essa ousadia, assim como esses homens tiveram. Ousadia de chegar perto de um homem que estava todos os dias pedindo apenas esmola, sem saber que o Deus a qual ele chegava ali para pedir esmola tinha muito mais para dar. E nós chegamos na presença de Deus pedindo migalha. Já percebeu? Nós pedimos uma casinha, nós pedimos um carrinho, com medo, achando que se nós pedimos algo maior, Deus, ai meu Deus, vai achar o que de mim? Não, o dono da prata e do ouro é Ele. Então peça mesmo: Senhor, eu quero mudar de casa, eu quero uma casa assim, assim, assim. Fale mesmo como você quer os seus móveis. Às vezes eu brinco com meu esposo, ele fala da oficina dele, eu falei: eu já sei como vai ser. Vai ter assim, assim, assim. Eu começo a falar tudo que vai ter na oficina. Ele fala: mas a oficina não é minha? Eu já estou declarando: vai ter isso, vai ter isso. Eu começo. Mas você precisa declarar. Você precisa viver antes mesmo. A fé não é isso. Afirme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que vai dar certo. Eu creio que o Senhor vai me dar vitória. E é exatamente isso.
Deus. Eu voltei de lá, meu Deus, eu queria só saber de Deus, de Deus. Eu falei, gente, que coisa linda é essa? E aí eu fico pensando, já pensou esses homens, como não estavam exatamente assim, mas eles estavam assim todos os dias. Aleluia. E quando você sai do encontro com Deus, você sai em uma semana, se você não ativar, você perde. E eu saí, eu queria, onde passava a gente, eu queria falar de Deus, eu cantava música em todo lugar, estava nem aí, vidro aberto, vidro fechado, tudo que era jeito, porque eu queria que soubesse quem eu era em Cristo. Cadê isso? Aonde foi parar? E aí a gente pergunta, cadê esse Espírito Santo que nós estamos deixando de lado? Só pegamos o Espírito Santo quando nós estamos de verdade precisando dele. E a palavra diz que nós somos templo. E dentro de nós, olha lá, o Espírito Santo foi depositado um tesouro dentro de nós e nós não sabemos usar. Esses homens souberam. Eles pegaram pela mão desse homem e levantaram. E a palavra diz que ao levantar esse homem, eles firmaram os pés. E a palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje é: firma os teus pés. Chega de ficar dessa forma prostrado. Firma os teus pés. Esse homem teve que ser pego pelas mãos e levantado, porque ele já tinha recebido a cura, mas ele ficou ainda prostrado. Então João Pedro pegou pelas mãos e levantou. Ali os seus pés tomaram forma, e quando ele percebeu, gente, perceba só, ele nunca tinha ficado de pé. Perceba, ele nunca ficou de pé. Primeira coisa que faria é tentar acontecer, vou cair. Nunca tinha assim. Nós sabemos como é ficar de pé. Mas para quem nunca ficou de pé, a palavra diz que assim que ele ficou de pé, ele saltava, corria e glorificava o nome do Senhor. Por causa de uma cura, ele pediu uma coisa, mas no dia chegou para ele e ele foi curado. Acabou aquele negócio de ficarem levando ele para a porta. Acabou aquela história de ficar, orem por mim. Acabou aquela história de ficar, me dá um pouquinho do seu dinheiro, me dá um pouquinho da sua migalha. Acabou por causa do Espírito Santo. Mudou a vida do homem. E agora nós vemos esse homem saltando feliz. E ele faz o quê? Entra no templo. Ele nunca tinha entrado. Ele podia simplesmente falar: não quero entrar nesse lugar. Todo mundo passava por aqui, todos conhecem Deus, sabe que Ele cura, porque quem entrava podia ter falado: recebe cura, ou pelo menos evangelizado. Ninguém olhava para ele. E nós sabemos que não olhava porque ele ficava com a cabeça baixa. É sinal de pessoas que não têm, que já está acostumada a viver assim. Ele simplesmente podia falar: não quero entrar lá. Mas a primeira coisa que ele fez foi: não ligo para quem está lá. Eu quero entrar para glorificar a Deus e falar o que Ele fez na minha vida. Olha os sinais de quem tem o Espírito Santo. Não se importa com ninguém. Não quer saber o que o outro está fazendo. Só ele quer fazer. Ele quer continuar. Não me interessa se você quer, eu quero. Eu vou fazer. Ele firmou os pés dele. Ele falou: agora estou firme. Não tem que me tirar daqui. Ele entrou junto com os discípulos. Falou assim, ele começou a pular e a gritar e glorificar o nome do Senhor. Olha o que muda a presença de Deus. Um homem que prostrado, agora com a presença de Deus, curado, ele reanima e fala: não, eu vou lutar. Ei, eu vou glorificar o nome daquele que me curou. Ele não conheceu Jesus, não foi Jesus que curou, mas ele creu naquele que havia curado. E esse homem entra, e o que acontece com o povo? Todos ficam perplexos, sem entender. É assim que vai acontecer comigo e com você. Eu creio. Exatamente assim. As pessoas vão entrar, vão falar mais um dia. Aí tá lá nós, firmes, cheios do Espírito Santo. Aí o Senhor nos usa por misericórdia, não é por nós, é por misericórdia. Aí eles vão falar: nossa, a Renata? Nossa, a Valquíria? Não acredito. É exatamente isso que Jesus quer fazer. Muitos que estão ligando sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus: ah, não vou lá hoje porque é a Renata. Ah, não vou lá hoje porque é a Sarinha. E aí vai deixando o Espírito Santo querendo mover, e o Espírito Santo querendo tocar, e o Espírito Santo querendo transformar. E ele fala: eu quero colocar os teus pés firmes na rocha. Chega de ficar coxo na porta do templo pedindo migalhas para o dono de tudo. Ele é o dono. Vamos parar de pedir o que é pouco para Deus. Vamos pedir presença, porque é nessa presença que nós conseguimos ficar de pé. É através dessa
saber se está os 12 do nosso lado. Porque quem subia para o templo era João, Pedro e João. Não falou que tinha os outros. Pode ser que estavam, mas o relato de Lucas é impossível, porque Lucas não ia deixar esses outros para trás. Eles não ficaram pensando, se os outros não vão, também não vou hoje para o templo. Mas se os outros não foram, não, eles sabiam. Na verdade, Jesus, Deus, Ele queria manifestar a primeira cura. Porque depois dessa cura, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que houve conversão de muito mais pessoas. Ele falou, arrependa-se. E sabe para quem que Pedro fala isso? Para aqueles que estavam dentro da igreja, dentro do templo, da porta formosa. Ele fala, se arrependa, porque o Senhor hoje quer fazer algo novo na sua vida. Se arrepende, porque o Senhor hoje quer apagar tudo que ficou lá para trás, apagar a tua história. E o Senhor quer apagar tudo que ficou lá para trás, então se arrepende. E Ele fala para quem está dentro do templo. E aqueles homens, muito deles, ouvindo Pedro falar, se converte para Jesus. Ele se converte e volta para Deus. E é assim que eu chamo vocês hoje. E falo, será que os nossos pés estão firmes? Hoje. Será que hoje nós vamos nos levantar com essa palavra e falar assim, olha, foi plantada. Porque eu sei que não é ir para casa e voltar já cheios, né? Mas já foi plantada uma semente. Nós precisamos mudar. Qual é o próximo passo, pastor? O que nós temos que fazer, pastor, agora? Orar outros dias? Fazer visitas? Pastor, o que você precisa que eu te ajude? Pastor, o que nós temos que fazer? Não é simplesmente se acomodar na porta do templo e ficar simplesmente olhando quem sobe e quem desce, quem entra e quem sai. Não, o Senhor está nos chamando hoje para fazer algo diferente. O Senhor quer mudar a nossa vida hoje. Ele falou, hoje chegou o dia que o Senhor quer nos tirar dessa vida de estar coxos e paralisados. Porque o coxo ele não se movia, ele era paralisado. Parou o ministério, acabou a vida dele, era rejeitado. E hoje o Senhor está falando, chega, vamos nos levantar. Vamos arregaçar as nossas mangas e falar o que nós temos que fazer para esse Espírito Santo nos tomar dessa forma. E que pessoas possam ser também impactadas assim como eu e você nós fomos. Aleluias. Fique de pé. Quero fazer uma oração pela vida de vocês. Espírito Santo.